Bom, retomando então o nosso encontro, agora no último bloco, sobre o juiz das garantias. Então, fazendo aí um breve apanhado daquilo que foi falado, falei dos aspectos introdutórios, trouxe aqui aquilo que eu considero os temas mais intrincados, até por problemas na própria redação da lei, né? A colocação do artigo 399, quando na verdade teria se referido ao 396, o artigo 3D que mostrei para os senhores há pouco, que fala do impedimento do juiz que atuou como juiz das garantias não poder atuar como juiz da instrução. O artigo 3D faz remissão ao juiz que atuou nas fases do artigo 4º e 5º, que nada tem a ver com o juiz das garantias. Expliquei o porquê dessa confusão, né, durante a tramitação do processo legislativo, que é complexa, né? O juiz das garantias foi trazido do anteprojeto do Código de Processo Penal, que continua tramitando e colocado aqui no pacote anticrime, e ao fazer este transplante, esqueceram de alterar uma coisa ou outra. Nesse bloco final, quero falar com os senhores, não posso deixar de falar sobre isso, sobre as ações diretas de inconstitucionalidade que versam sobre o juiz das garantias, que estão em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Bom, rememorando, o pacote anticrime, juiz das garantias, entrou em vigor em 24 de dezembro de 2019. Menos de um mês depois, em janeiro já do ano seguinte, entraram 3 ações diretas de inconstitucionalidade, interpostas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pela AJUF, Associação dos Juízes Federais, e elas receberam os números de 6.298, 6.299 e 6.300. Do que tratam estas ações? Basicamente, 2 delas apontam vício formal no juiz das garantias. A primeira fala de um vício de iniciativa. Por que vício de iniciativa? Entendem os postulantes que, ao criar o juiz das garantias, o legislador criou uma nova espécie de juízo criminal. E, ao fazê-lo, ele invadiu uma esfera de atribuição de organização judiciária. Onde é que está o problema? A Constituição diz que leis que alterem ou modifiquem organização judiciária são leis de iniciativa do próprio Poder Judiciário. Portanto, para criar um novo juízo, ou para alterar um juízo, uma vara, criar esta figura, a lei ela teria que ser de iniciativa do Poder Judiciário. E não o sendo, haveria aqui um vício de iniciativa. Bom, uma outra ADI também menciona uma inconstitucionalidade formal. Vamos aí à nossa tela. Me refiro a esta segunda, a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, especificamente no artigo 3D. O artigo 3D, vou até voltar aqui para os senhores, é aquele que eu mencionei, que fala que o juiz que atua na fase como juiz de garantia não pode ficar impedido para atuar no processo. Mas ele tem um parágrafo único que traz uma questão interessante. A partir do momento que o juiz das garantias não pode ser o juiz da instrução, como é que fica, então, nas comarcas em que há apenas um juiz, uma única vara? O parágrafo único, de maneira muito singela, diz o seguinte: nas comarcas em que há apenas vara única, um único juiz, os tribunais organizarão um sistema de rodízio, bem singelamente, rodízio. Como que será feito? Ninguém explicou. Rodízio. O que dá a entender? Que o juiz daquela comarca que atua como juiz de garantia vai atuar como juiz de instrução na comarca vizinha. E vice-versa. É uma solução que me vem à cabeça. Eu não sei que rodízio pode ser feito. O fato é que ele fala que tem que ser feito um rodízio. E o que diz os postulantes na ação? Ao estabelecer a forma de como será feita esta alocação de juízes, este deslocamento de juízes, esta alteração de competência, este rodízio,
o legislador fala em rodízio, não explico o que é, mas esse rodízio, ele também estaria invadindo uma atribuição que caberia à iniciativa do Poder Judiciário. Ele invade questões relativas à auto-organização dos tribunais. Cada tribunal estadual federal tem autonomia para se auto-organizar. Não pode vir à União através de uma lei federal e dizer como cada tribunal se organiza. Até porque cada estado, cada tribunal tem a sua realidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo não é igual ao Tribunal de Justiça do Sergipe, que não é igual ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua estrutura. Então, o rodízio que pode ser introjetado em São Paulo não vai ser o mesmo que vai ser introjetado em outro estado da federação. O fato é, isso cabe a cada tribunal decidir e a cada tribunal organizar, não podendo o legislador da União simplesmente dizer que será feito desta ou daquela forma. Esta é a alegação, uma das, que o Supremo Tribunal Federal vai ter que enfrentar. Tá bom? E a última ADI, agora apontando uma inconstitucionalidade material, diz respeito a uma violação à regra da autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário. Entendem os postulantes nesse caso que a instalação do juiz das garantias vai demandar custos aos tribunais. E ao criar despesas, eles teriam que apontar a fonte de receita. Daí porque, segundo esses, haveria também uma inconstitucionalidade material por violar a autonomia financeira, tá, do Poder Judiciário. Basicamente, são essas as alegações. Né? E aí, os senhores se lembram, eu já adiantei para os senhores, né? O que aconteceu? 24 de dezembro de 2019, entra em vigor o pacote anticrime e o juiz das garantias. Em janeiro, aportam essas três ações, os senhores até perceberam que o número sequencial é 6.298, 99 e 300. Entraram praticamente juntas, certamente distribuídas a um mesmo relator, né? A partir do momento que o relator recebe a primeira, ele fica prevento nas outras, por conta da conexão, e foram distribuídas à relatoria do ministro Luiz Fux. Com o pedido de liminar, era recesso. Quem apreciou a liminar? O ministro, então presidente da Suprema Corte, que é o responsável pelas medidas de urgência durante o recesso, que na época era o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli concedeu parcialmente a liminar, ele não suspendeu o juiz das garantias inteiro, na época estava em vacatio legis, tá? Salvo engano, o vacatio era de 120 dias. Entraria em vigor aí, em março, mais ou menos, de 2020. Em janeiro, o ministro Dias Toffoli concedeu parcialmente uma liminar e nessas deu aquela interpretação conforme, entre outras, deu aquela interpretação conforme ao artigo 3C, lá que fala da competência das garantias, mitigou um pouco esta competência, dizendo na ocasião que não cabia nos tribunais, competência jurídica dos tribunais, competência originária dos tribunais, Lei Maria da Penha, Tribunal do Júri. Ocorre que cerca de uma semana depois, assim que voltamos do recesso, ou voltaram, porque o recesso era no Supremo, na primeira instância trabalhávamos desde o dia 7, quando voltaram do recesso lá no Supremo, o ministro Luiz Fux, como relator prevento, porque a ele foi distribuída a primeira ação e as demais por conexão, avocou o processo e estendeu os efeitos da liminar para dizer o seguinte: olha, foi concedida uma liminar parcial, agora eu concedo a liminar plena, ad referendum também, do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas plena. E aí ele suspendeu a eficácia dos artigos do juiz, dos artigos referentes ao juiz da garantia, do 3B ao 3F, né, e todos os seus consectários. Bom, e hoje, professor, em que pé que anda essa situação? Na mesma, né, no mesmo pé de janeiro de 2020. O ministro Luiz Fux concedeu a liminar, suspendeu o juiz das garantias e todos os seus consectários, e estamos aguardando que essas ações sejam pautadas. Coincidentemente ou não, o responsável por pautar as ações
hoje também é o ministro Luiz Fux, porque agora ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal e a pauta cabe ao presidente da Suprema Corte. Elas não foram pautadas ainda, né? O tema, claro, é polêmico, mas a gente vai ter que aguardar o que o Supremo Tribunal Federal vai falar sobre isso. Tá ok? Vou dar aqui um brevíssimo, posso assim dizer, spoiler aos senhores, né? Até porque o tempo nos permite. Logo que entrou em vigor o pacote anticrime, o juiz das garantias, acho que em fevereiro de 2020, ainda não estávamos em pandemia, começou em março, né, senhora se lembra? Eu assisti um seminário na Escola Paulista da Magistratura que versava sobre o pacote anticrime e as diversas alterações por ele promovidas. A palestra do desembargador Hermann Rechander, que falou sobre a Código de Persecução Penal, o professor Guilherme Souza Nucci, falou sobre alterações do Código Penal, e a aula magna foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. E na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, e eu nem sabia disso, falou que participou dessa comissão de juristas que elaborou o pacote anticrime. E ele, nessa condição, dizia o seguinte: olha, de fato, quando começamos a elaboração do pacote anticrime, não se falava em juiz das garantias. Não era esse o mote da comissão, né? A intenção da comissão, né? A intenção no início era o recrudescimento de algumas questões penais. Havia já a intenção do acordo de não persecução penal, porque entendia que crimes de menor importância devem ser resolvidos sem uma interferência tão direta do Poder Judiciário, até para que o Poder Judiciário se preocupe com casos mais graves, né? Mas não havia a discussão no início do juiz das garantias. O fato é que, no decorrer dos trabalhos, trouxe-se lá do anteprojeto do Código de Processo Penal o juiz das garantias. E aí dizia o ministro Alexandre de Moraes: olha, é melhor, é pior, é mais adequado ou não é o juiz das garantias? Cada um que tira as suas impressões. Mas disse ele, no Supremo Tribunal Federal, o que nós vamos ter que enfrentar é se isso é inconstitucional. Essa é a questão, né? Então, esse é o ponto que eu quero deixar claro aos senhores. É inconstitucional? Não é inconstitucional? Olha, me parece, senhores, que o Instituto em si é bem-vindo. Acho interessante, acho importante, acho salutar a gente separar a atividade do juiz que atua na investigação daquela do juiz que atua na instrução. Até, de fato, para evitar essa contaminação. Isso já existe em outros países, né? Não há aqui nenhuma novidade. Agora, é claro, existem aspectos na lei, eu apontei aqui para os senhores, que causam espécie, né? Que causam dúvidas e indagações. Talvez o Supremo precise, quem sou eu para dizer isso, mas precise dar uma interpretação conforme neste ou naquele dispositivo, né? Mas, pessoalmente, não acredito que haverá uma declaração de inconstitucionalidade plena, né? Não me parece. Mas, mais uma vez, só nos resta aguardar que as 3 ações diretas de inconstitucionalidade sejam pautadas e aí sim saberemos como que se desenhará exatamente este novo, interessante e importante instituto que hoje consta na nossa legislação processual penal. Com essas considerações, me despeço dos senhores, agradeço imensamente a atenção e espero revê-los numa próxima oportunidade. Até!